Vocês querem saber sobre as 7 causas do transtorno de personalidade narcisista? Se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem o sinal da vinheta. Quais são as 7 causas do transtorno de personalidade narcisista? Interessante que quando falamos sobre transtornos, que está descrito no próprio DSM, são pessoas que nasceram com essas características imbuídas na sua personalidade. As pessoas, por exemplo, do senso comum, quando vai falar sobre o narcisista, na verdade as mesmas pensam o seguinte, que o narcisista ele acorda, como fosse uma espécie de um vilão de uma HQ, com o qual que ele é o mal personificado, do qual ele quer destruir e conquistar o mundo, sabe? Já acorda com aquele pensamento que nós conhecemos como maldoso. Sim, é maldoso, sim, e prejudicial, mas o narcisista, ele não tem essa característica que muitas vezes as pessoas atribuem a ele. Ele já acorda pensando como ele vai destruir a vida de alguém, como ele vai usurpar o bem de outro. Não. Tá? Dentro da própria psicanálise, afirma que essa é uma característica do próprio narcisista. Isso da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. Tá? Nós deveríamos, por exemplo, saber a diferença entre um egoísta e um narcisista. O egoísta ele só pensa nele. O narcisista ele fere o outro, mas ele não tem um senso de empatia no outro. O narcisista também ele pensa nele, mas para o narcisista ele é o centro do seu mundo, da sua vontade acerca do mundo. Ele não tem empatia. O egoísta ele tem empatia, inclusive ele tem que escolher entre você ou entre eu. Me perdoe, mas se for escolher entre você e eu prefiro escolher as minhas vontades. O egoísmo, ele está dentro desse espectro do campo comportamental. O narcisista não, tá? Eu somente estou ratificando, porque o narcisista age da maneira que age, de acordo com a sua formação psíquica, tá? Que vai sendo gerado até mesmo dentro do útero da sua mãe. Há algumas características que podem ser também biológicas, outras características genéticas. Mas o que eu quero tratar aqui, não indo para esse campo, talvez em outros vídeos eu falo a respeito, mas hoje eu quero falar sobre as 7 causas do transtorno de personalidade narcisista. O interessante é que determinadas pessoas nascem com um certo gatilho, do qual que determinados estímulos do meio ambiente que pode engendrar, fazer esse transtorno tornar uma forma própria. E eu quero falar de 7 características que também é propiciada também pelo meio. Não tem somente uma carga genética, mas também tem uma carga totalmente psicológica, e uma carga muitas vezes também, além de ser psicológica, ela é comportamental, como a influência dos nossos pares mediante a nossa infância nos influencia. Uma das primeiras características seria os abusos psicológicos, físicos e sexuais, do qual que a criança vai tendo, e com isso a criança começa ter, por exemplo, uma visão de preservação própria, perdendo a empatia por outro, porque como ela foi estritamente abusada pelos seus pais, nada melhor do que ela valorizar a si mesma. Então, ela não tem esse processo empático. A segunda característica seria a negligência ou abuso físico ou emocional dos pais. Tanto quanto o abuso quanto o abandono também é um dos gatilhos. O terceiro ponto seria de pais indisponíveis emocionalmente, que não se conectam afetivamente com os filhos. São aqueles pais, por exemplo, que só pensam demasiado no trabalho ou
a mãe pensa demasiadamente no companheiro, não dando afeto pelo filho. Então, ele vai nutrindo esse afeto somente por si, porque não teve afeto dos seus pais. Somente ratificando que tem vários fatores, tá, que chegam a aflorar esse transtorno, né, que da forma, o meio do qual se vive, se dá corporeidade, na verdade, né, a esse transtorno. O quarto são pais muito rígidos, né, e críticos, né, pais que criticam os filhos constantemente. Nesse quarto ponto, nós temos que verificar também que gera uma espécie de narcisismo negativo que gera na criança. Por quê? Porque quando ela vai sendo constantemente criticada pelos pais, ela cresce achando que todo tipo de mal que acontece em torno dela é culpa dela. Então essa criança, na sua vida adulta, ela começa a ter uma visão de mundo que é totalmente conspiratória. Todo mundo conspira contra ela. Todo mundo quer destruir ela, tá? Cada coisa que ela faz, ela simplesmente faz por medo, né? Ela não tem uma confiança própria, né? Então ela sempre vai fazer o quê? Vai ser sempre tímida, vai ser sempre retraída, né? Então vai se sentir sempre ameaçada, constantemente. Qualquer tipo de crítica ela não vai aceitar como uma crítica construtiva, mas sim como uma crítica totalmente destrutiva, mediante, né, esse vínculo que a criança teve com seus pais, pelo fato de serem muito críticos e exigentes com a criança, e do qual que, de modo inconsciente, ela vai levando para a vida adulta. O quinto aspecto seria pais narcisistas ou com outros transtornos de doenças mentais. Então, é algo, por exemplo, que pode ser passado, né, de geração em geração, né, mediante, por exemplo, o biotipo do pai vai influenciar o biotipo da criança. Tem um psiquiatra, muito antes de descobrir, né, o DNA, ele chama Leopold Sonski, né? Ele começa a elaborar muito antes, tá, da descoberta do DNA. Ele começa a traçar, por exemplo, que alguns traços dos filhos são relativos aos pais, aos avós, aos bisavós, aos tataravós, né? E até aos ex-avós. Então é como se fosse uma espécie de arquétipo, né? Então Leopold Sonski, ele vai elaborar essa teoria, tá, que algumas cargas emocionais perpassam de geração em geração, e até mesmo transtornos, né? Porque tem alguém na família que tem um determinado tipo de transtorno, e isso também vai ser passado para a própria próxima geração. Não só acerca de transtornos, mas questões também acerca de genialidade. O sexto aspecto seria abuso disfarçado de superproteção. São os pais que são narcisistas, né? Por exemplo, que destrói o caráter do filho, não deixa que a criança se desenvolva como um indivíduo. Tudo que a criança faz, o pai quer fazer para que as crianças não tenham, na verdade, adversidades na vida, mas com isso o pai está tirando a própria autonomia da criança se desenvolver como pessoa, como indivíduo e assumir a sua própria personalidade. Então, pais abusivos, né? E essa superproteção, na verdade, vai tirando a característica própria da criança, né? E ela vai tendo uma projeção acerca de si, sobre essa projeção que os pais colocaram sobre ela. Então ela vai sempre pensar acerca de si na visão que os pais têm sobre ela, que é uma criança que se torna totalmente vazia de si. Essa também seria uma das características. E o último, né, e o sétimo significa que a adoração do filho, né, pelos pais, ou ao filho dourado, ou pai ou a mãe narcisista. Então, muitas vezes, pais e mães narcisistas geram filhos também narcisistas. Seja no narcisista, vamos dizer assim, no aspecto ativo e passivo. O ativo é o grandioso, né? É aquele que quer ser totalmente expansivo. E o passivo é aquela pessoa que é totalmente retraída, do qual que tudo que acontece em torno dela, ela pensa que é sua própria culpa. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, se inscrevam, né? Por gentileza, ative as notificações, que toda semana nós estamos sempre enviando vídeos sobre o tema. E como sempre, eu agradeço o carinho
e a atenção de todos e até a próxima.